Curso grátis Leonardo.ai, editor Canvas. Nesse vídeo eu vou mostrar como usar a ferramenta de inteligência artificial editor Canva do Leonardo.ai. Primeiro passo, você pode acessar aqui, ó, Canvas Editor, né? Editor Canvas, ou você pode acessar pelo menu esquerdo aqui, ó, Canvas Editor. Então, essa aqui é a interface, né, para você fazer aí os seus trabalhos no editor Canva do Leonardo.ai. E é interessante aqui, a primeira coisa que tem que aprender é que essa área aqui, ó, onde você tem um cadeado, tá vendo? Tem essa área aqui delimitando, né? E tem toda uma área em volta, né? Se você diminuir aqui, ó, diminuir o zoom, tá vendo que tem toda uma área gigantesca em volta, né? Então, a primeira coisa que tem que aprender é que tudo que você colocar aqui dentro é o que você vai conseguir depois fazer o download por aqui, tá? Então, a arte que for definida aqui dentro, que você vai conseguir fazer o download. O que ficar para fora não vai aparecer na sua arte final, tá? Então, antes da gente começar a mexer aqui no editor Canvas do Leonardo.ai, eu acredito que é interessante primeiro definir qual é o tamanho, né? Qual o tamanho da área que você vai trabalhar. Por exemplo, primeiro coloca aqui em 100%, né? Provavelmente quando você acessar vai estar 75%. Coloca 100% para você ter uma noção, né, de qual é o tamanho que vai realmente exportar a sua arte, né? E você pode definir o tamanho dessa exportação, né, da imagem final por aqui, ó, tá vendo? Então você tem aqui as dimensões que você pode escolher, né? Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho o plano pago do Leonardo.ai. Então pode ser que para você, se você não estiver usando um plano pago, pode ser que não tenha todas essas opções, mas no caso aqui eu vou usar o 1024 por 1024, que é uma proporção um pouco maior, tá vendo? Ó? Ele fica praticamente do tamanho da tela, né? Aí sim eu consigo diminuir um pouco, né? Depois que eu vi aqui mais ou menos qual é o tamanho, eu posso vir aqui e usar 75%, né? Porque eu já vi qual é o tamanho que vai exportar, né? Agora, vamos importar aqui para o Stage, né? Toda essa área aqui. Vamos importar aqui para o Stage do Canva Editor, né? Do Leonardo.ai. Vamos importar uma imagem. Você clica nesse íconezinho e aí ele vai listar aqui para você todas as imagens que você já fez o upload, né, um dia na ferramenta, e você pode selecionar aqui, ó, imagens que você gerou, né, as coleções que você criou, imagens que a comunidade tem aqui na ferramenta. Então você pode pegar uma imagem de outra pessoa, né, da comunidade e editar dentro do editor Canva, tá? E também você pode pegar imagens de quem você está seguindo. No caso aqui eu não estou seguindo ninguém, né? O feed de imagens de outras pessoas, não estou seguindo ninguém, então não aparece nenhuma imagem, tá? Então você pode também aqui dentro da ferramenta, você pode seguir as pessoas, né? Os artistas que você mais gosta, e aí as imagens deles vão aparecer, as imagens públicas, né? Vão aparecer aqui. Então no caso vamos pegar uma imagem aqui da comunidade, vamos escolher uma, e aí a gente vai passar a trabalhar lá no editor Canva para ver como que essa ferramenta funciona. Ó, selecionei aqui a imagem, né? Só que a imagem, ó, tá vendo que ela é maior do que o campo que eu determinei para minha arte, né? Que foi de 1024 por 1024. Então o que eu posso fazer? Eu posso clicar nessa ferramenta aqui, ó, tá vendo? Ó, de seleção, selecionar a imagem, né? E aí nela eu posso redimensionar, ó, até encaixar dentro dessa área, que é a área onde vai ser gerada a arte final, tá? E não tem problema que vai ficar esse espaço, tá vendo esse espaço aqui, ó? Não tem problema, porque a inteligência artificial ela vai preencher. Assim que a gente der o primeiro comando aqui no prompt para inserir alguma coisa, ela vai preencher sozinha essa área aqui com a continuação da imagem, tá? Então a sua imagem vai ficar 1024 por 1024. Ou se você preferir, né, se você mudou de ideia, eu não quero uma imagem tão larga assim, aí você pode vir ajustando aqui, vendo qual que se adapta melhor, ó, né, na sua imagem. E no caso, ó, essa aqui seria a proporção que menos teria acréscimo nessa imagem, né? Ou se você preferir, você pode manter aqui e a inteligência artificial vai completar sozinha. Então vamos deixar isso aqui para ver até quais são as sugestões aí que a inteligência artificial vai dar para a gente, né, para completar aqui o cenário, né? Bom, então a primeira ferramenta que é muito legal, que eu vou mostrar é essa aqui, ó. É essa onde você consegue modificar a imagem. Então no caso aqui, ó, que nem eu não gostei dessa montanha aqui não. Eu quero uma outra montanha aqui. Então eu vou determinar essa área, né? E aí eu vou escrever aqui no prompt que eu quero uma montanha, né? Então eu escrevi aqui em inglês, montanha. Você pode usar o Google Tradutor,
né, para escrever aí em português, e ele vai te dar a tradução, e aí você cola aqui, tá? Então vamos ver quais sugestões que ele pode me dar aqui de montanha. E um detalhe que, assim, vamos imaginar que você, sei lá, está aqui determinando a área e de repente você errou, né? Você pode apagar isso aqui. Você vem na ferramenta aqui de borracha, né? Apagar. E aí você seleciona aqui, tá vendo? Ó, você pode apagar tudo, ou seja, ele vai apagar onde você passar o mouse e clicar com o esquerdo, ele vai apagar tudo. Pode apagar só a imagem, ele pode apagar os traços, né? Que é essa ferramenta aqui, ou pode apagar a máscara, que é essa ferramenta que a gente estava usando aqui, ó. Então eu vou selecionar aqui máscara, e aí eu posso corrigir aqui, né? Corrigir aonde eu errei. Beleza. Agora eu vou pegar e vou mandar gerar aqui uma montanha nessa área aqui. Vamos ver o que a inteligência artificial vai sugerir aqui. Inclusive eu vou até aumentar isso. Aí vamos ver o que a inteligência artificial vai sugerir nessa nova área aqui de montanha. Eu vou clicar aqui em gerar, e toda vez que você clica em gerar, ele tem aqui, ó, mostrando quantos tokens você está gastando, tá? Outra observação importante é que aqui você determinando o número de imagens, né? Por exemplo, se eu colocar aqui 4 imagens, 8, né? Ele vai me sugerir 8 versões dessa nova montanha, né? Se eu colocar 4, ele vai sugerir 4. Então, assim, eu vou deixar 2 aqui, né? E aí ele vai me dar 2 sugestões aqui de uma nova montanha. Vamos ver como que ele vai se comportar agora, né? E com certeza ele vai preencher aqui, ó, essas laterais aqui, ele vai preencher para encaixar na minha imagem. Vamos ver. E tá aqui, ó, ele sugeriu uma montanha aqui no fundo, até uma montanha interessante, porque uma montanha já muito mais alta, né? Dá para ver que tá congelado aqui, né? Tem neve aqui. E ele completou a imagem, né? Tá vendo? Ele completou a imagem aqui com essas 2 pessoas, colocou mais umas pessoas aqui. Até que ficou legal, gostei da forma como ele completou aqui. Vamos ver a outra sugestão. A outra sugestão também bem legal, colocou alguns elementos aqui, colocou as pessoas, e aqui ele deixou a casa maior, né? Então, assim, você vê que ele consegue completar a imagem de uma forma bem interessante até, né? Ó, eu vou deixar essa aqui, eu gostei mais desse resultado aqui, vamos deixar esse resultado para a gente utilizar agora mais aqui a ferramenta. Então, se você gostou dessa imagem aqui, é só clicar em aceitar e pronto. Agora essa aqui é a nossa imagem, né? Essa é a imagem que a gente vai começar a trabalhar aqui agora outras ferramentas. Beleza, agora vamos usar a ferramenta aqui de apagar. Vamos imaginar que você quer apagar algum elemento aqui dessa imagem que você não gostou, que você não quer mais, né? Então vamos tentar aqui apagar essa árvorezinha aqui, ó. Vamos imaginar que você não quer essa árvorezinha aqui. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro você vai selecionar essa ferramenta, né, de apagar. Aí você vai marcar aqui, ó, tudo, né? Então quando você faz isso aqui, ó, vou simplesmente fazer um buraco na imagem, né? Vou circular aqui. Isso aqui eu não quero mais, né? Aqui, beleza. Então é como se tivesse feito um buraco na imagem, né? Para corrigir isso agora, a gente vai escrever um prompt aqui para a inteligência artificial ir lá e corrigir esse buraco aqui que a gente fez, né? Então agora eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, flores sobre o chão, né? E aí vamos ver o que ele vai gerar aqui nessa área, né? Ó, ele deu aqui para mim 2 sugestões, mas pode ver que ficou meio esquisito, né? Ó, que praticamente ele meio que voltou o que estava antes, né? Então ele não entendeu muito bem o que eu solicitei. Eu poderia escrever qualquer coisa aqui, ó. Se eu colocar aqui uma pedra grande, né? Ele não ia conseguir entender também. Por quê? Aí tem um detalhe importante nessa ferramenta, que é o seguinte: para você fazer esse tipo de aplicação aqui, o ideal é você usar essa opção aqui, ó, que no meu tá Leonardo Kino XL. No caso você vai usar esse aqui, ó, Dream Shaper, tá? Esse aqui vai fazer com que esses resultados sejam bem melhores, tá? E no caso aqui, vamos ver, eu vou colocar um Big Stone. Vamos ver se ele vai colocar uma pedra grandona aqui. Ó, ele até colocou uma pedra aqui, né? Mas ele colocou também uma outra coisa aqui que não dá para identificar muito bem o que é. E na outra sugestão, ele simplesmente colocou alguma coisa que não dá para entender nada, né? Então, vamos lá, eu vou escrever aqui novamente a frase que eu tinha colocado, que é a parte das flores. Então eu escrevi aqui de novo a mensagem. Agora vamos ver o que ele vai dar de sugestão aqui. E aí, pelo que eu percebi, pessoal, nessa ferramenta aqui, quando você quer apagar um elemento, você vai ter que ficar realmente testando aí, vendo qual é o script que vai trazer melhor resultado, tá? Então, ó, tá vendo que aqui ele conseguiu, ele trouxe aqui as flores, né, ó.
realmente dentro do formato que eu apaguei, ok? Ele trocou pelas flores, né? Então eu vou dar um aceitar aqui e pronto, agora essa aqui é a minha imagem alterada. Beleza, então outra ferramenta que a gente tem aqui também é a parte de texto, né? Você seleciona aqui a ferramenta de texto, aí você tem a parte de fontes, né? Que você pode utilizar, né? Pode escolher a fonte que você quer aqui, você põe também o tamanho da fonte e a cor. E aí você consegue escrever aí o que você quiser, né, na sua arte, tá? Ó, isso é teste. E aí você consegue manipular essa informação, né, do jeito que você quiser aí dentro da arte que você vai exportar. Se você não gostou do elemento, você pode selecionar ele. Você vem aqui ó, nessa ferramenta de seleção, seleciona ele e aí é só apertar o delete aqui do teclado e pronto, o elemento já vai sumir. Bom, agora vamos falar um pouquinho aqui sobre as opções de ferramentas que você tem aqui, né, e para que elas servem e como configurar aí corretamente. Bom, a primeira coisa que você tem aqui ó, é qual modelo que você vai utilizar. Você pode ver que existem vários modelos aqui, cada um deles é específico e é bom para alguma coisa aqui dentro do Leonardo. Então, por exemplo, esse aqui é melhor para animação 3D, né? Então, se você tiver um desenho 3D, utiliza essa ferramenta aqui. Então, cada um delas é específico para um tipo de arte diferente, tá? Um tipo de ação diferente. Então, o que você tem que fazer toda vez que você for manipular uma imagem, você tem que saber qual modelo você vai utilizar para aplicar aquela modificação. Aí você pode falar assim, pô, mas como que eu vou saber, né? Porque aqui não está explicando nada, né? Como que você vai saber que o Dream Shaper V7, o que significa isso, né? Onde você consegue ver isso aí? Ó, aqui na própria ferramenta Leonardo.ai, você vai clicar aqui ó, em Exit, né? Para ele sair, ele vai voltar para Home. E aí você tem uma opção aqui, ó, que é essa opção aqui, ó, Find Models, né? E aí dentro dessa opção aqui, ó, você tem uma explicação do que cada uma desses modelos, cada um deles faz, o que eles são específicos, né? Para que serve cada um deles. Então aqui você consegue ler essa descrição e aí você vai conseguir entender para que serve cada um deles, tá? Aí você tem aqui os modelos até feitos pela comunidade, os modelos que você criou e os modelos que você favoritou, tá? Beleza, então eu vou voltar aqui para o Canvas Editor e vamos voltar a trabalhar aqui com a imagem. Eu vou marcar minha opção aqui de seleção. Vou selecionar esse objeto aqui e vou apagar. Vamos voltar aí a mexer nas ferramentas aqui. E vamos voltar aí a explicar aqui como que funciona essas opções. Bom, essa segunda opção aqui, ó, que é o Canvas Mode, né? É o tipo do Canvas aí, né? O modo que a gente está utilizando. Quando você seleciona essa opção aqui, vai aparecer 4 opções, tá? Essa primeira opção aqui é para quando você quer criar uma imagem do zero a partir de texto, né? No caso aqui, a gente pegou uma imagem da comunidade. Mas vamos imaginar que você quisesse criar a imagem. Então era só você digitar um texto aqui e a imagem aparece aqui. Só que aí para isso funcionar, você tem que vir aqui no tipo Canvas Mode, né? E selecionar essa opção aqui, tá? No caso da segunda opção, que é a que a gente já está utilizando, que é onde você demarca uma área, tá vendo? Eles têm até um exemplo aqui, ó. Demarca uma área e aí você vai modificar essa área demarcada em cima da sua imagem já gerada. Depois a gente tem essa terceira opção, que é onde você tem de imagem para imagem. Então você tem uma imagem e aí ele pega e sugere uma alteração para uma outra, para gerar uma nova imagem, tá? Aí você tem uma quarta opção, que é onde você faz pequenas modificações de sugestão, e aí ele pega essa sugestão que você desenhou e transforma no elemento que você escreveu aqui no prompt, tá vendo? Até tá mostrando aqui no exemplo, né? Ele fez um risco ali de um bigode, aí ele escreveu aqui no prompt e ele gerou esse elemento dentro da imagem, né? Essas outras duas opções aqui eu vou mostrar mais para frente, tá? Mas por enquanto vamos continuar aqui nas opções para a gente entender exatamente como que funcionam elas. A gente tem essa opção aqui também, né? Que na verdade é a opção, ela já estava marcada, né? Que é a opção se você quer preencha ou não, né? Lembra que a imagem era menor do que esse quadrado aqui? Então, como essa opção aqui estava marcada, ela preencheu o restante da imagem com inteligência artificial. Então, se você deixar marcado, ligado, né, a opção, aí ele vai preencher a imagem. Se você deixar desligado, ele não vai preencher. E aí você tem essa opção aqui que é o quão de força, né? No caso aqui eles usam a palavra força, né? Mas no nosso caso aqui seria relevância, né? O quão relevante a sua imagem é para completar o restante da imagem. Então, quanto maior o valor aqui, mais próximo esse preenchimento automático vai ser parecido com a sua imagem. Quanto menor o valor, né, ou seja, se você colocar 0 aqui, capaz que ele preencha aqui com uma coisa nada a ver.
né, uma cidade, um gráfico, alguma coisa que não tem relação nenhuma. Bom, já aqui eu comentei, né, que aqui é o número de imagens, né, também o número de sugestões, né, que aparece, por exemplo, quando eu coloquei aqui a montanha, ele sugeriu 2 montanhas, né, aqui sugeriu 2 tipos também de flores, né, então depende do número que você selecionar aqui. Se eu tivesse colocado 4, ia sugerir 4 montanhas. Beleza. Depois você tem as dimensões, que eu mostrei logo no começo do vídeo, né? E depois das dimensões aqui, você tem a parte de proporção da imagem, né? Então, por exemplo, se eu quisesse deixar ela widescreen, né, ela seguiria essa proporção aqui, tá? Então, 3:4, né, você poderia ir manipulando aqui a proporção da imagem. Então, eu deixei 1:1, né? E aí você pode, se você quiser aqui, você pode alterar a proporção. Você pode fechar esse cadeadinho aqui também, ó, para ter certeza que depois você não vai, sei lá, de alguma forma alterar isso aqui, né? Então você deixa aqui o cadeado, porque ele mantém a proporção, tá vendo? Ele nunca vai perder essa proporção que você precisa e você não corre o risco aí de distorcer sem querer a proporção, tá? A próxima opção aqui, ele tem o densidade. Essa densidade aqui, ó, se você aumentar ela, que eu vou colocar aqui 4x, tá vendo que a área que você determinou de 1024 por 1024 fica pequenininha, né? E a sua imagem fica gigantesca. Por quê? Porque quanto maior a densidade de pixels que você coloca na sua imagem, maior ela vai ficar, né? Então você vai ter mais pixels dentro de uma área. Então você teria que, por exemplo, diminuir a imagem. Então assim, eu aconselho não mexer nessa parte, tá? Então, ó, tá vendo? Ó, eu coloquei aqui, ele ficou 1x. Então ele tem a densidade de pixel, é a densidade de pixel que a imagem tem mesmo, tá? No caso aqui da escala que eles usam, né? Eles estão falando aqui, na verdade, que é o quanto de peso que é o prompt que você vai escrever vai ter na imagem. Então, tanto que se você aumenta muito, ele até fala aqui que você pode produzir distorções na imagem, né? Então, eles aconselham você usar o 7. Então aqui, essas 2 opções eu aconselho que você não mexa, deixa essa densidade aqui mesmo, e o peso do script, né, que você está escrevendo, né, o peso do prompt que você está escrevendo, deixa no 7 mesmo, que é o que eles aconselham, é o que você vai conseguir fazer a maioria das modificações aqui. Bom, então agora eu vou mostrar aqui os outros modos do Canvas aqui, né. Então vamos lá, ó. Então eu vou pegar primeiro esse elemento aqui, com ele a gente vai conseguir criar objetos na tela. Então, assim, aquele primeiro que eu utilizei, ele consegue modificar, né? Eu pego esse elemento aqui e modifico. Pego esse elemento aqui e modifico em outro objeto. Mas ele não é tão bom para eu criar. Por exemplo, se eu quiser criar uma pedra aqui, eu não vou conseguir, porque eu não tenho nenhum elemento aqui. Esse aqui é um elemento, tá vendo? É o chão contínuo, né? Então essa inteligência artificial aqui, ela não vai conseguir muito bem entender. Se eu falar assim, cria uma pedra aqui, ele não vai conseguir entender, porque ele vai pegar o elemento que está aqui, né? E não vai conseguir entender, ele simplesmente não consegue criar. Então vamos lá. Essa aqui sim, ó. Quando você usa essa aqui, você consegue fazer um desenho e falar para esse desenho se transformar no que você quiser, né? É lógico que desenhar com o mouse é ruim, né? Se tivesse uma caneta de desenho, né, para você sincronizar aí, seria muito melhor. Mas vamos lá, vamos tentar aqui fazer uma pedra, né? Vamos ver se ele consegue criar pra gente. Beleza, então eu vou selecionar aqui essa ferramenta de desenho, né? Vou colocar aqui mais ou menos a largura do pincel que eu quero. 20, tá bom. 22. Vou selecionar aqui, ó. Quando eu clico aqui, eu vou selecionar a cor que eu quero dessa pedra. Então eu vou pegar mais ou menos essa cor aqui, né? E vou desenhar, né? Vamos ver o que vai acontecer, se a inteligência artificial vai conseguir criar a pedra aqui, ó. Vou desenhar aqui, esse aqui, a arte não está muito boa, mas vamos lá. Tem que criar uma pedra gigantesca aqui. E também estava esquecendo, né? Tem que escrever aqui, eu vou escrever aqui, ó, Big Rock. E vamos ver o que a inteligência artificial vai gerar nessa parte aqui. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá, ela deu a sugestão aqui, ficou bem legal, ó. Eu posso selecionar entre essa pedra aqui e essa aqui. Eu acho que essa aqui tem mais a ver com o cenário, né? Tem mais a ver até com a cor que eu selecionei. Muito legal. Não ficou parecendo que está fora do cenário, né? Como se tivesse colocado um desenho aqui fora de contraste com o resto, né? Fora de contexto, né? Com o resto. Ficou bem legal, gostei do resultado.
Muito interessante essa ferramenta aqui. Legal. Então agora, para eu conseguir mostrar esse outro modo aqui, ó, que é o imagem para imagem, eu não vou poder ter essa imagem aqui, porque aqui eu já tenho a imagem gerada, né? Então primeiro eu vou fazer um download aqui dessa arte, que eu achei que ficou bem legal, e agora eu vou apagar tudo, né? Vou apagar toda essa arte aqui que foi criada, eu vou apagar. Vou clicar aqui na lixeirinha e pronto. Vamos começar do zero novamente. Bom, então vamos lá. Aqui no editor Canva do Leonardo.ai, vamos usar aqui a opção de imagem para imagem, que é a quarta e última aqui que a gente não aprendeu ainda, né? Vamos dar uma olhadinha nela. E bom, assim que você selecionou essa opção, a primeira coisa que você vai fazer é rolar lá para baixo, e aí você tem essa opção aqui, ó, Ctrl Net, né? Você vai habilitar essa opção e aí ele vai mostrar para você 4 opções. Então você tem essas 4 opçõezinhas aqui, e agora eu vou explicar aqui. A gente vai vou mostrar na prática, né, como que funciona cada uma dessas opções. O primeiro teste que a gente vai fazer aqui, ó, é referente à pose da imagem. O que ele vai fazer? A inteligência artificial, ele vai entender qual é a pose da imagem que você está pegando, ou seja, de uma pessoa, né? E quando você gerar uma nova, a inteligência artificial vai pegar a mesma pose. Ou seja, então vamos lá, vou selecionar aqui uma imagem, vamos ver na prática como é que isso funciona. Ó, vamos pegar uma aqui, vou pegar essa aqui, ó, desse menino aqui. Ele tá com a mão na cintura, beleza? Eu vou posicionar aqui a imagem para caber aqui no stage, né? Tá certinho, beleza. Agora eu vou gerar uma nova imagem com base nessa pose aqui. Então ele vai ignorar o personagem, ele só vai considerar a pose, né? Aqui no caso do Ctrl Net, né, o peso, né? Essa opção aqui, ó, é importante também, porque ela vai considerar quanto você quer que a inteligência artificial influencie, né, na imagem. Então no caso aqui eu vou deixar 1, vamos fazer um teste, eu vou deixar 1, e depois a gente faz um teste com 0 para ver o quanto ela está influenciando aí no resultado. Então vamos lá, eu vou colocar aqui agora um prompt falando que é uma mulher no escritório. Beleza, tá aqui o script, né? Tá aqui o prompt, e vamos ver o que a inteligência artificial vai gerar aí pra gente, se eles vão realmente pegar a mesma pose e ignorar todo o resto, né? E tá aí o resultado. E tá aí, pessoal, o resultado é esse aqui, ó. Interessante porque realmente ela tá no escritório, né? E ela tá na mesma pose que a criança. Então, realmente funcionou. Agora vamos fazer um teste. Tem até outra sugestão aqui, ó. Outras sugestões. E realmente ela tá na mesma pose, tá até olhando para a câmera, tá legal. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui e vou diminuir para 0. Vamos ver o que vai acontecer, que vai influenciar nesses dois resultados. Bom, o resultado foi esse, e assim, ele seguiu, mas não seguiu tanto, né? No caso lá, aqui ele já tá com a mão na frente, ela tá sentada, né? Parece que tá sentada aqui, não sei. Tem essa outra opção aqui também, ó, o braço já tá para frente, né? Então, aparentemente, quanto mais você deixa aqui, né, mais próximo da pose original ele vai seguir, tá? Então eu vou cancelar aqui e agora vamos testar essa outra opção aqui, ó. Beleza, então essa opção aqui, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o entorno da imagem e vai criar o cenário que eu defini, tá? Ele pode modificar aqui, né, de acordo com o que eu defini também. Então no caso, eu vou usar essa mesma imagem do garoto aqui e aí eu vou colocar aqui, ó, para criar um samurai, tá? Crie um samurai num templo japonês. Vamos ver qual que é o resultado final. Beleza, esse aqui foi o resultado. Ó, deu para ver que ele pegou e modificou o entorno do personagem, tá vendo? Ele manteve certinho o personagem que eu deixei aqui. Ele só trocou o fundo e, lógico, ele trocou também a vestimenta, as cores, né, para ele se adaptar ao fundo. Então, essa ferramenta, essa parte aqui, ela é boa para isso, para você conseguir trocar o fundo da imagem e o contexto dela, mantendo o personagem. Legal. Beleza, então vamos escolher aqui agora a terceira opção, que é a de profundidade. Isso aqui é o seguinte, essa opção, ela vai identificar imagens que possuem uma profundidade. Eu vou selecionar uma imagem que tenha isso, vou apagar essa imagem aqui, e essa inteligência artificial, ela vai identificar que existe uma profundidade na imagem, vai alterar para o prompt que eu escrevi aqui, mantendo o mesmo estilo da imagem. Então vamos lá, vou mostrar aqui uma imagem que tenha profundidade. Beleza, nesse caso aqui eu peguei a imagem que tinha no meu computador, né? Então você pode ver que aqui existe um primeiro plano, né? E aí, à medida que a imagem vai... E aí você consegue ver que existem várias profundidades
nessa imagem, né? Tem pessoa lá no fundo, né? Tem as pessoas aqui na frente. Então essa aqui é uma imagem de profundidade. E essa inteligência artificial, ela é específica para isso, tá? Então você vai conseguir aí manipular a informação de forma mais correta, tá? Então aqui, ó, profundidade, né? Terceira opção. E agora eu vou escrever o prompt aqui para trocar essa imagem aqui. Então a gente vai pegar essa imagem com base e vamos trocar agora. Então eu coloquei aqui o script criar uma multidão de robôs, né? Então ele vai pegar essa imagem aqui e vamos ver se vai criar aí a nossa multidão de robôs com base nessa imagem. E tá aí, pessoal, o resultado foi esse aqui, ó. Realmente ele fez uma bagunça aqui, né? Mas tem uma multidão de robôs, né? Dá para ver aqui. E ele manteve ali a profundidade da imagem original, né? Então ele deu aqui outras opções, ó. Essa aqui ficou até mais legal. Tem essa aqui também, essa aqui. Isso aqui é legal porque você pode pegar uma foto real, que nem eu fiz agora, né? Que você gosta, e transformar ela em outra coisa nada a ver. Que nem isso aqui, uma multidão de robôs, né? Bem interessante. Então é isso, pessoal. Bem legal essa ferramenta. Tem muitas opções. Você consegue aí alterar a imagem, né? Criar novos elementos, apagar elementos. Bem interessante. Você consegue pegar a pose de pessoas em imagens e criar outra imagem em cima. Bem interessante, legal, recomendo. É uma ferramenta bem poderosa do Leonardo.ia. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Comentei aí de todas as funcionalidades do editor Canva do Leonardo.ai. Valeu. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, valeu.